Em uma mudança significativa na estratégia militar, a Ucrânia agora possivelmente poderá utilizar os mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow, lançados pelo ar, para atingir alvos em território russo. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian, e ocorreu logo após o encontro do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e do secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Kiev. O encontro, que aconteceu na última quarta-feira, dia 11, teve como pauta principal o futuro da guerra entre Ucrânia e Rússia, ressaltando o apoio dos aliados ocidentais ao país. Fontes ligadas ao governo indicaram que a visita dos secretários a Kiev só teria ocorrido após a aprovação do uso dos mísseis Storm Shadow, revelando que a decisão já estava tomada. Além disso, foi ventilado que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também estaria considerando permitir que a Ucrânia utilizasse mísseis balísticos de curto alcance, do sistema de mísseis táticos do Exército, ATAC-MS, produzidos pelos Estados Unidos, para alvos em território russo. Apesar dessas especulações, durante a coletiva de imprensa que aconteceu logo após o encontro com Zelensky, nem o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nem o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, confirmaram essas permissões. Eles declararam que ainda precisavam discutir o tema com seus respectivos superiores, o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Blinken destacou que a questão dos ataques de longo alcance, como os possibilitados pelos mísseis, foi abordada durante a reunião, mas enfatizou que a decisão final será discutida em Washington e Londres. O governo dos Estados Unidos tem se mostrado cauteloso em permitir que a Ucrânia utilize os mísseis ATAC-MS em solo russo, temendo que isso poderia expandir o conflito para além das fronteiras da Ucrânia, envolvendo diretamente a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em um confronto com a Rússia, um país com armas nucleares. No entanto, Blinken afirmou que, do ponto de vista americano, quem tem escalado o conflito é a própria Rússia. Ele citou o aumento dos ataques russos dentro da Ucrânia, direcionados tanto a civis quanto à infraestrutura energética e militar. Blinken também mencionou o recente fornecimento de mísseis balísticos ao exército russo por parte do Irã, um movimento que intensifica ainda mais o conflito. O Irã, por sua vez, tem sido acusado de intensificar a guerra ao fornecer esses armamentos para a Rússia. David Lammy, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, expressou preocupações com a escalada de ações por parte do Irã, ressaltando que o governo britânico está atento aos desenvolvimentos e comprometido em discutir os próximos passos com seu primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, a Rússia respondeu com ameaças, avisando que qualquer ataque com mísseis Storm Shadow, ou ataque MS, contra seu território será retaliado de maneira apropriada. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que a Rússia suspeita que os Estados Unidos mudaram sua política em relação ao fornecimento de armas à Ucrânia, e alertou que o envolvimento direto de países ocidentais no conflito está se intensificando. Peskov reiterou que cada novo passo dos aliados ocidentais aumenta o grau de envolvimento direto no conflito, e Moscou não hesitará em tomar medidas de resposta. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal da Rússia e aliado próximo de Putin, disse que, caso a Ucrânia comece a utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, a Rússia seria obrigada a usar armamentos mais poderosos e destrutivos. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, declarou que qualquer novo envio de ataque MS será destruído, uma declaração que foi repercutida pela agência de notícias estatal TASS. Enquanto isso, países como a Holanda afirmaram que não haveria impedimentos para que suas armas, como os caças F-16, fossem usados pela Ucrânia. O governo ucraniano tem pedido insistentemente para que as restrições ao uso dessas armas sejam levantadas, permitindo que o país possa atingir alvos estratégicos como bases aéreas e concentrações de tropas russas, reduzindo, assim, as ameaças à Ucrânia. O uso de mísseis de longo alcance, como os ATAC-MS e os Storm Shadow,
aumentaria significativamente a capacidade da Ucrânia de atacar alvos mais distantes e estratégicos em território russo. O governo dos Estados Unidos já havia autorizado o uso de munições guiadas, como os foguetes disparados pelos sistemas HIMARS, ou High Mobility Artillery Rocket System, que têm um alcance de até 80 km. No entanto, os mísseis Ataque-MS podem alcançar até 300 km, ampliando muito o número de alvos potenciais em território inimigo. Da mesma forma, os mísseis Storm Shadow, de fabricação britânicas, têm um alcance de cerca de 300 km em suas versões não exportáveis, o que representaria um aumento significativo nas capacidades ofensivas ucranianas. Fontes governamentais sugeriram, no entanto, que podem haver restrições quanto ao uso desses armamentos em território russo. Caso o uso dos Ataque-MS seja aprovado, uma nova remessa de mísseis teria que ser enviada à Ucrânia, pois, segundo relatos da imprensa, a maioria dos Ataque-MS já entregues foi utilizada pelas forças ucranianas. De acordo com a CNN, centenas de mísseis foram entregues, mas as expectativas em torno do impacto que essas armas podem ter no conflito são moderadas. Autoridades americanas destacaram que, embora esses armamentos aumentem a capacidade de ataque da Ucrânia, eles não seriam decisivos no resultado da guerra. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, mencionou, em uma coletiva de imprensa recente na Alemanha, que mesmo com o uso de Ataque-MS e Storm Shadow, alguns alvos russos, como as bases aéreas usadas para lançar ataques, estariam fora do alcance dessas armas. Austin argumentou que a Ucrânia já possui uma capacidade significativa para atacar alvos distantes e que o envio desses novos armamentos, por si só, não traria uma mudança decisiva no curso do conflito. No entanto, em agosto, a Ucrânia conseguiu realizar ataques com drones em duas bases aéreas russas localizadas na região de Voronezh, ambas dentro do alcance dos mísseis de longo alcance. A base aérea de Borisovleb SK, por exemplo, está a cerca de 300 km da Ucrânia e foi danificada durante esses ataques. Embora a Ucrânia tenha admitido que seus drones têm um alcance de até 1.800 km, sua capacidade destrutiva é muito inferior à dos mísseis Ataque-MS e Storm Shadow, o que limita os danos que esses drones podem causar em alvos altamente protegidos ou fortificados. Esses ataques com drones revelam que a Ucrânia já possui a capacidade de atingir alvos em território russo, mas a utilização de mísseis mais avançados, como os Ataque-MS e Storm Shadow, permitiria que o país atacasse de forma mais eficaz alvos estratégicos, como pontes, centros logísticos, nós de comando e controle, e defesas aéreas. A Ucrânia tem pressionado por mais liberdade para usar armas ocidentais em território russo, argumentando que isso seria crucial para inverter o curso da guerra. Essa posição se baseia na ideia de que é mais eficaz atacar a fonte do problema, a Rússia, do que apenas reagir aos seus ataques. A Ucrânia compara essa estratégia à de atacar o arqueiro ao invés da flecha, visando neutralizar a ameaça antes que ela cause mais danos. No entanto, essa postura tem gerado preocupações internacionais sobre uma possível escalada do conflito. Essa mudança na capacidade militar ucraniana colocaria em risco não apenas a infraestrutura russa, mas também os próprios mísseis balísticos russos, dificultando ainda mais a ofensiva russa. Embora o impacto preciso que o uso desses mísseis terá sobre o conflito seja incerto, é claro que isso representaria um grande desafio para Moscou. A possibilidade de que a Ucrânia consiga atingir alvos estratégicos dentro da Rússia pode obrigar o Kremlin a reconsiderar suas táticas e a aumentar sua defesa de áreas consideradas seguras até o momento. Para a Ucrânia, a habilidade de atacar a infraestrutura militar russa a centenas de quilômetros de distância seria um salto qualitativo em sua capacidade de resistência e poderia alterar o curso do conflito. Apesar disso, as discussões sobre o uso desses mísseis continuam a ser conduzidas em segredo, e não se sabe quando ou se essas armas serão empregadas no campo de batalha. Como afirmou Lamy, o Reino Unido e seus aliados continuarão discutindo o assunto nas próximas semanas, sem oferecer vantagens a Putin ao revelar detalhes antes do momento oportuno.
E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo.